a gente quer ser, né? Uma coisa que me preocupa aqui no Brasil, eu tenho visto assim que tem uma tendência a idolatrar a cultura americana. Parece assim que tem muita gente achando assim que o nosso sonho é ser uma empresa como as empresas americanas. E a questão é que existem mais culturas no mundo, além da cultura americana, e todas elas são boas, todas elas são válidas, todas elas funcionam. Inclusive a cultura brasileira funciona. Tá? Não existe nenhuma cultura que seja melhor do que a outra. Em muitos aspectos, os americanos podem e querem aprender com o Brasil. O que a gente precisa é entender esses tipos diferentes e aí escolher qual é o que nós queremos na minha empresa. Que tipo a gente quer? Quero uma mistura de cultura de competição com engrenagem, com rede, eu quero uma mistura de pirâmide social com sistema solar ou com cultura de família, né? É importante a gente entender que existem essas opções, a gente precisa conhecer elas e aí fazer a sua escolha e desenvolver a sua própria cultura, que vai ser um mix dessas 6 possibilidades. Se a gente fica pensando assim, bom, só tem uma cultura que seja a ideal e a gente precisa buscar aquilo, a gente pode acabar se dando mal, né? Ficando frustrado ao descobrir, peraí, mas essa cultura X, ela tem aspectos que não são legais. Tá? Ela pode funcionar, mas para mim, para minha empresa, de repente, não funciona. Tá? Então, primeiro a gente precisa entender que existem vários tipos, vamos escolher qual é o nosso e aí vamos trabalhar. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos dar forma à cultura que a gente quer? Perfeito. Você falou um pouco sobre a história do reconhecer, né? Saber para onde nós queremos ir, né? Dentro de uma organização. E eu queria colocar um tema até que a gente falou em outra ocasião, que não é que me incomoda, mas que eu sempre questiono, né? Quando a gente fala em mudança cultural, transformação cultural, temas que parece que invalidam o estado anterior e tem que gerar um movimento de mudança que talvez mude 100% do que era inicialmente. E nós vivemos, né, acho que um grande case de mudança, que foi o ABN-U, e não foi assim, né? E você fala sempre desse autorreconhecimento, desse autoconhecimento. Qual que é a relevância de saber quem nós somos para ter uma evolução cultural, que é o tema, que é o nome que eu gosto, pelo menos, né? Exatamente. Como eu disse, tem que pensar sempre o triângulo, né? Então, eu tenho essa questão de para onde eu quero ir, saber quais são as opções, e os 6 estilos, tal coisa, mas eu tenho que considerar também quem eu sou hoje, né? Eu não posso simplesmente ignorar a minha identidade como cultura, como empresa, né? O histórico da organização. Eu não estou partindo do nada, não é uma tábula rasa. Existe um histórico, existe uma cultura existente hoje. Se eu quero mudar, eu tenho que considerar também o que existe na cultura atual que eu quero manter. Provavelmente muita coisa eu gostaria de manter, porque senão a empresa não existiria, ela não estaria onde está. Então, essa discussão